Mais previsível do que chuvas no mês de junho, Bolsonaro fez aquilo que todos nós imaginávamos e esperávamos que ele fosse fazer. Depois de comparecer às manifestações do dia de ontem, quando manifestantes pediram o fechamento do Congresso, o AI-5, o fechamento do STF e também intervenção militar, Bolsonaro foi, discursou, disse que todo o poder emanava no povo, tensionou a corda de um modo bastante tenso. Foi criticado pelas instituições republicanas, por Rodrigo Maia, pela imprensa, mas hoje de manhã Bolsonaro veio a público e fez afagos ao Congresso e também ao STF, dizendo que eles estão abertos, que eles são transparentes, reiterando a sua postura democrática, o que é muito, mas muito previsível, porque isso segue a estratégia de guerra híbrida estabelecida por Bolsonaro. E Bolsonaro e seus fiéis escudeiros, eles são muito disciplinados nessa estratégia. Eles são completamente despudorados, eles usam e abusam da estratégia de guerra híbrida e as pessoas ainda acabam caindo na estratégia de Bolsonaro. E o que significa essa guerra híbrida? Bolsonaro, ele vaza uma informação, faz uma declaração, toma uma atitude, para depois que gerar todo um burburinho, gerar toda uma confusão, Bolsonaro vem a público e desmente, apazigua os ânimos e contradiz tudo aquilo que ele havia feito ou falado sem qualquer tipo de pudor. O que ele ganha com isso? Ele permanece na confusão. Bolsonaro foi eleito em um ambiente de confusão e ele quer perpetuar esse ambiente de confusão até as eleições de 2022, porque esse é o grande objetivo de Bolsonaro. E as pessoas, elas estão dando muita importância para as manifestações e estão deixando passar o assunto mais importante do dia de ontem, que foi a live do Bob Jeff. Bob Jeff, se você não conhece, Roberto Jefferson, e esse assunto será discutido no meu vídeo de hoje às 20 horas. Então fiquem ligados, porque aqui no canal se inscrevam, ativem as notificações, porque esse é um vídeo importante, é uma análise que nós precisamos ver, porque os bastidores da política do governo Bolsonaro começaram a ficar mais agitados. E nós precisamos observar esses bastidores, porque as manifestações populares, nós já sabemos o que vai acontecer. E Bolsonaro prega para convertidos, o que ele quer fazer é simplesmente aumentar o engajamento da sua base. Isso é normal, todo mundo já sabe dessa estratégia. O que nós precisamos ver são os bastidores do governo. E ontem, além da live do Bob Jeff, Bolsonaro se reuniu com alguns militares e os militares, a alta cúpula dos militares, não ficaram tão satisfeitos assim com a postura de Bolsonaro. Ah, por que você está falando isso? Nós sabemos que Bolsonaro e os militares, eles têm ali uma ligação de amor e ódio. Bolsonaro foi expulso do exército. O exército, quando Bolsonaro ia no clube militar, não olhava, torcia o nariz para Bolsonaro e sua família. Isso causou alguma revolta, principalmente no Carluxo. Então eles têm essa relação de amor e ódio. Por que é importante nós sabermos esses bastidores militares? Porque Bolsonaro e a live do Bob Jeff deu a entender isso, que Bolsonaro tem um amplo apoio dos militares. Caso haja um possível pedido de impeachment sendo preparado no forno. Essa foi a imagem que o Bob Jeff quis passar na live. Entretanto, as coisas não são bem assim. Eu vou ler para vocês alguns relatos daquele nosso amiguinho pequenininho que mora embaixo da mesa do Palácio do Planalto, do gabinete do Bolsonaro, que tem um apetite muito grande por graxa, por isso que a boca dele fica muito lisa e ele acaba soltando tudo. Após manifestação, Bolsonaro se reúne com ministros da ala militar. Depois de participar da manifestação que defendia a intervenção militar e o fechamento do Congresso, Bolsonaro reuniu-se com ministros da ala militar no início da noite deste domingo, no Palácio da Alvorada. O presidente recebeu o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, do GSI, Augusto Ramos, e da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Aparentemente foram discutidos assuntos sobre futebol, pelo que o antagonista falou, mas nós também temos outras informações divulgadas pelo antagonista. Vamos ler todas aqui para que a gente possa se informar muito bem. Espera aí, abri a página errada. Não, também abri errada a página. Aqui. Deixa o presidente falar aos malucos sozinho. Essa é um texto do antagonista de hoje, às 8h10 da manhã. O comando do exército quer focar no novo coronavírus e não no velho golpismo de Jair Bolsonaro. O militar disse para a Veja, abre aspas, Bolsonaro fala, mas o que faz de concreto?
tem que ver o que tem de concreto. Nada, até porque o Braga Neto e os generais estão nesse governo para fazer gestão. Deixa o presidente falar aos malucos sozinhos. São malucos, tem que ignorar, tem que parar de dar atenção a isso e focar no que realmente interessa. O que eu estou querendo mostrar para vocês, que qualquer tipo de força, de apoio que o Bob Jeff quis passar, que o Bolsonaro tem dos militares, não é tanto apoio assim. Isso precisa ficar bastante claro. O apoio que os militares dão a Bolsonaro é um apoio com algumas ressalvas, e nós já sabíamos disso, porque lá atrás, há algumas semanas, Bolsonaro foi conversar com os militares a respeito do coronavírus e ele chorou. Não podemos nos esquecer desse movimento também. Aí, aqui falando também do compartilhamento do Bolsonaro, né? O antagonista fala sobre a live do Bob Jeff. Jair Bolsonaro retransmitiu na noite de hoje pelo Facebook uma live de Roberto Jefferson. O ex-deputado PTB disse na conversa que o presidente da Câmara teria encomendado à OAB um pedido de impeachment. E o antagonista chama o Roberto Jefferson de Bob Jeff, símbolo da velha política. QG militar, agora é importante. O Estadão consultou 7 oficiais generais, 5 do Exército, 1 da Aeronáutica e 1 da Marinha, sobre a carreata golpista de Jair Bolsonaro. Eles disseram que o gesto foi uma provocação desnecessária e fora de hora. Um deles acrescentou: se a manifestação tivesse sido na Espanha, na Praça dos Três Poderes... Não, perdão. Aí a visão já começa a ficar ruim. Se a manifestação tivesse sido na Esplanada, na Praça dos Três Poderes ou em qualquer outro lugar, seria mais do mesmo. Mas em frente ao QG, no dia do Exército, tem uma simbologia dupla muito forte. Não foi bom porque as Forças Armadas estão cuidando apenas das suas missões constitucionais, sem interferir em questões políticas. Então perceba que essa movimentação dos militares é importante. Está tocando aqui o interfone, não sei se vocês ouviram, mas nós temos aqui pessoas que podem atender o interfone sem nenhum problema. O que vocês precisam perceber com esse vídeo é que os militares, eles apoiam o Bolsonaro, mas é um apoio com ressalvas. E isso é muito importante para nós entendermos a live que foi feita do Roberto Jefferson e o discurso que Bolsonaro está tentando projetar para o Rodrigo Maia. Mas fiquem ligados que hoje às 8 horas da noite vai sair o vídeo a respeito do Rodrigo Maia, tá? Dessa arapuca que o Rodrigo Maia caiu. Vamos falar da live do Bob Jeff. Falaremos tudo que é importante nós falarmos a respeito do dia de ontem, que essa live foi o ponto mais importante do dia, porque mostra a movimentação de Bolsonaro nos bastidores. Então fiquem ligados aqui no canal do Professor Leonardo, ativem as notificações, me sigam lá no Twitter, @profleoficial, porque lá no Twitter tem o meu novo texto saindo hoje a respeito dessa arapuca que Rodrigo Maia caiu, que o Bolsonaro fez para ele, tá bom? Então me sigam lá no Twitter, @profleoficial.